Obrigado à Band News, né, pela nobreza, uma sabatina de alto nível, de verdade mesmo. Eu tenho sido muito atacado por parte da imprensa e eu fico assim, indignado do que eu fiz para ser tratado assim. Hoje eu fiquei entusiasmado de ser entrevistado por vocês, de verdade. Obrigado pelo respeito. Após diversas tentativas frustradas de expor suas ideias de forma clara, Pablo Marçal finalmente conseguiu apresentar suas propostas sem ser interrompido. Em um cenário onde embates e cortes bruscos são frequentes, este momento de tranquilidade chama a atenção pela sua raridade. Acompanhe agora os principais pontos do discurso que trouxe à tona suas visões de futuro e como ele pretende colocá-las em prática. Gostaria de te ouvir em relação ao que o candidato vem pensando para abordar esse tema, para abordar de fato uma educação antirracista para as escolas de São Paulo. Respeito, a gente promete para você de São Paulo revolucionar a educação, olha nessa câmera, revolucionar a educação. Homem tem que respeitar a mulher, né? A gente vai ter duas frentes, a frente de educar na causa e a frente de educar no efeito. Então, as empresas na cidade de São Paulo, com mais de 2.800 PJs, elas terão um braço de ensino subsidiado pela prefeitura, né, para treinar colaboradores, parentes de colaboradores e pessoas que moram próximas a essa empresa. Então, é inovação na gestão pública. No ensino básico, né, no ensino municipal, na escola municipal da cidade, nós vamos colocar treinamentos, né, que são extracurriculares, né, para essas crianças aprenderem inteligência emocional, educação financeira. A gente vai voltar a cantar o hino nacional na escola pelo menos uma vez por semana, que realmente está perturbador. Hoje estão distorcendo com linguagem neutra. Hoje a gente tem indícios, né, de erotização de infantil nas escolas. A gente tem partidarização ao invés de explicar política na escola. E podem contar comigo nisso, né, um respeito absoluto à liberdade de expressão de cada um, à vida de cada um. Nós vamos fazer cumprir a lei, né, de fato exercer o respeito dentro da escola pública. O senhor deseja incluir no currículo escolar da rede municipal de ensino algumas novidades, de acordo com a demanda de mercado. Eu gostaria de entender que disciplinas são essas, que novidades são essas, se há algum estudo, algum embasamento científico para implementar isso para os adolescentes e também para as crianças. A gente vai transformar a escola de São Paulo numa escola olímpica. O que significa isso? Estuda num período, treina no outro. A criança e a adolescente vai escolher 3 esportes e aquele que ela tiver maior vocação, ela vai seguir e em competições a gente vai financiar, né? Vai fazer investimentos no seu filho que seguir esse caminho. Qual que é a perspectiva? Até 2030, o governo nosso acaba em 2028. Aí você lembra do número 28 para você votar, senão você não vai ver uma educação diferente. A perspectiva é que 50% dos alunos tenham adesão a programas esportivos, porque o esporte molda caráter. Hoje tem 80 mil pessoas em situação de rua e você não acha esportista na situação de rua. Não tem. É raríssimo um caso desse. O que a gente precisa é porque a pessoa com esporte ela fica em alto rendimento, ela se alimenta melhor, ela não entra em briga, ela aprende a lutar, que é diferente de brigar, né? Muda completamente o comportamento. O que vai mudar também são as tecnologias, ensinar tecnologia, que tem uma previsão de nos próximos 15, 20 anos, 300 profissões tradicionais deixarem de existir e a gente tem que treinar as pessoas na nossa cidade para que elas não fiquem sem emprego no futuro. Sobre educação financeira, na Europa, mais de 70% dos europeus investem. Nos Estados Unidos, mais de 50%. No Brasil, vergonhosamente, 2,8%. Ou seja, não temos 3% da população investindo. Aí você fala, mas o que é isso? De fato, a maior proposta do nosso governo é mudança de mentalidade. E você imagina, ensinando o seu filho a ter o próprio negócio. Ah, mas ele não quer, não tem problema, mas ele pelo menos sabe. Ensinando o seu filho a investir. Não, ele não quer, mas pelo menos ele sabe. Hoje, o ensino público, a gente gasta 25 bilhões de reais na cidade. E a maioria das crianças chegam no final ali, né, já não são mais crianças, mas no final da adolescência, quando terminam a carreira escolar, eles não sabem, 90%, não sabem fazer matemática básica. A gente tem um problema muito grave. Aqui no meu gesso, que eu estou recuperando o dedo aqui pela cadeirada que o Datena deu, tem um garoto lá do Morro Doce. Recado para você que é apoiador de Pablo Marçal. Saiba que agora você pode ganhar dinheiro enquanto apoia a sua campanha. Preste atenção nisso. Tem aí, no mínimo, uns 300 alunos meus que estão ficando ricos sem colocar a imagem deles, só pôr na minha. Você pega o corte de uma coisa muito forte que eu tô fazendo, lança esse corte, e se você for bem sucedido, que é natural que você vai ser, porque se você souber só fazer o corte, rapidinho minha equipe vai te chamar para fazer uma... Então você pode criar negócios, e esses negócios vão te dar relevância, você fica dono dessa página, aí você consegue colocar coisas lá, fazer parceria com a página, por quê? Porque você tem audiência na mão. Ele propõe que, ao editar e compartilhar cortes de seus vídeos, você pode ganhar entre 2 a 10 mil reais por mês. Interessado? Acesse o link fixado nos comentários deste vídeo. Ele foi escrever Morro Doce, ele tem 11 anos, e ele não soube escrever Morro Doce. Isso partiu meu coração.
Eu tava ontem em Perus, aí o Isaac escreveu aqui, aí o Rian, eu falei pra ele, escreve aqui Morro Doce. Ele escreveu MOURRO. Isso porque eu ditei depois do U. Ele foi escrever, ficou sem graça, eu falei, poxa, mano, um garoto de 11 anos de idade não tá conseguindo escrever. Mas, candidato, nessa sua proposta não deveria ter um programa de capacitação para os professores? Claro. Como é que um professor de matemática também vai ensinar educação financeira? Como é que vocês vão transportar isso para dentro do ambiente escolar? Então, no começo, a gente tem 2 milhões de empreendedores. Nós vamos trazer um trabalho voluntário desses empreendedores para eles ensinarem. Não tem como cobrar empreendedorismo se não tá na grade, né? Muito bem a pergunta, muito boa. Então, naquilo que eles ainda não têm na grade deles, a gente vai fazer essa reciclagem, eles vão participar disso junto, nós vamos trazer gente para ensinar na rede pública. Eu tenho rede de escola privada, eu tenho uma vontade de fazer, eu faço isso nas escolas, né, de mandar executivos, de ir lá explicar sobre esses assuntos que são extra. Eu quero, até alguns governantes nos Estados Unidos fazem isso também, visitam bastante a escola. A escola é o lugar onde a gente está treinando o cidadão para o futuro. Falando de um outro tema também, que a gente infelizmente traz todos os dias no nosso noticiário, que é em relação aos casos de feminicídio. Infelizmente, na capital paulista, nós tivemos um salto de casos de mais de 40%, e até juízes, especialistas no assunto, falando que também isso se deve por conta do enfraquecimento de políticas públicas em relação à violência contra a mulher, em relação ao combate dessas práticas. Na sua gestão, qual vai ser a estratégia a ser usada para combater de fato o feminicídio, para que as mulheres se sintam cada vez mais seguras? É uma inovação, de novo, na gestão pública, a gente implementar um aplicativo, né? Quando uma mulher se sentir ameaçada, ela cadastra ali, além de cadastrar o boletim de ocorrência, cadastrar ali e, claro, né, tem que fechar essa parceria com o governo do estado para que essa pessoa, né, ela seja incluída nesse aplicativo, chegou perto, né, com distância próxima à mulher, porque a gente descobriu que 70% dos casos, mesmo depois de registrado, a mulher ainda sofre ameaça ou sofre qualquer tipo de violência e acaba morrendo. Mesmo com medida protetiva, Sim, né? É por isso que tem que usar tecnologia, porque a gente não vai, como Estado, como Prefeitura, Governo ou União, a gente não vai conseguir repelir a pessoa, mas a tecnologia vai. Então a gente vai implementar isso. Uma segunda coisa que não tem na gestão pública, eu nunca vi, tá? Nós vamos fazer um treinamento com todos os homens da cidade. Eu, na minha vida privada, gosto muito disso, de ensinar homens a respeitar suas mulheres, suas esposas, suas filhas. Inclusive no meu Instagram tem um vídeo que a minha equipe resgatou de uma pescaria, tá lá postado agora. Eu tratando sobre isso, né? O Instagram é Pablo Marcal por SP, é meu Instagram reserva. Se você puder entrar, você vai assistir um vídeo onde eu falo disso, né? Da forma que os homens devem tratar as mulheres, tanto suas mães, como sua esposa, sua irmã, sua filha, ou seja, nós precisamos de ter esse respeito e nós vamos, inclusive, tratar desse respeito, porque isso aí é falta de civilidade. Um homem que não respeita a mulher, ele não foi treinado para ser um cidadão. E, lamentavelmente, a gente vê o crescer desse tipo de crime, porque o homem realmente não aprendeu a respeitar e nós vamos ensinar, nós vamos reciclar a mentalidade desses homens na cidade. Candidato, falando também sobre segurança pública, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre toda a complexidade que envolve a região da Cracolândia. Tem ali no meio usuários que precisam de acolhimento, há traficantes, onde o crime precisa ser combatido. Gostaria de saber se o senhor tem algum plano aí para, de fato, acolher quem precisa, para combater o crime e o que fazer, de fato, com essa região que cada vez está se pulverizando em outras regiões aqui da capital. Sim, para você que está assistindo, a Secretaria de Assistência para esses assuntos tem 2,6 bilhões de destinação em reais todo ano e 1 bilhão é exclusivamente dedicado para tirar essas pessoas da situação de rua. O que está acontecendo? Cresceu 23% em relação a dezembro do ano passado. Hoje, dados oficiais, tem mais de 80 mil pessoas em situação de rua, né? Parece a Zumbilândia aqui. O que eles fizeram para amenizar? Saíram esparramando na Cracolândia. E um dos maiores problemas que tem na Cracolândia hoje é o álcool, é a Alcolândia. Tem abrigos, tem vagas nos abrigos, mas não tem disposição política. Aí eu quero saber qual que é o interesse, né, de alguém que não quer resolver o problema. Porque primeiro a situação é de rua, depois é de abrigo e depois é de emprego. Tem uma lei aqui em São Paulo que fala sobre destinar 30% da merenda escolar vindo de agricultura familiar. E hoje não é cumprido nem 5%. Qual que é a lógica? Os empregos que as pessoas conseguem entrar rapidamente sem qualificação ou com rápida qualificação é de bares e restaurantes, que é o maior empregador de pessoas que saíram da situação de rua são bares e restaurantes e agricultura familiar. Da gente, de fato, levar as pessoas. E o que é o empecilho? Eu, inclusive, quiser ver no meu Instagram, entra aí no Instagram, Pablo Marcal por SP, eu tenho um momento que eu vou conversar com o morador de rua para levar ele para o abrigo, até acabo orando com ele ali e dou toda a atenção. E eu falo para ele, né, por que você está na rua? Ele fala, né, que puxou 11 anos de cadeia por homicídio. Ele está lá destruído, eu falei para ele assim, olha, eu te perdoo como sociedade, dá para recomeçar. E, cara, é bem emocionante, sabe, o vídeo, mexeu muito comigo. Só que aí o Sabará, que já tirou 3.500 pessoas da situação de rua e foi secretário da prefeitura e do governo do estado, ele tirou dando emprego. Ele falou que o método é o seguinte, chega com um cardápio, fala, ó, o que você gostaria de trabalhar? O que você gostaria de fazer? Primeiro tem que identificar por que ele foi parar lá
E ele me contou que a média para conseguir convencer uma pessoa para ir para o estágio 2 é 7 intervenções. E aí ele viu eu falando com o cara, falei, não, vou levar ele. Ele falou assim, fica tranquilo, tem gente que leva 20 intervenções, porque a média é 7. Então, você tem que continuar fazendo isso. E aí que tá o detalhe. Qual que é a diferencial do nosso governo, você votando 28? Se tem 80 mil pessoas, nós vamos levantar, porque tem dinheiro para isso. O dinheiro está sendo aplicado errado. Tem ONG chamada A Craco Resiste. A ONG foi criada para dar seringa e cachimbo e fazer com que dê a manutenção desse povo na rua. Ou seja, estão invertendo a lógica das coisas, gastando dinheiro e aumentando o povo na rua. Então virou meio que um mercado dentro do orçamento de São Paulo. O que a gente propõe? Nós vamos colocar 80 mil anjos da guarda. O que é isso? Hoje a Cracolândia é enxergada como um rebanho. Então empurra para cá, empurra para lá, você não tem nome, eu não consigo te achar. Agora com o anjo da guarda, a pessoa vai ficar, né, por um período de 90 dias com essa pessoa e depois vai trocar esse anjo, mas vai ter personalização. Se eu trato com personalidade isso, com personalização, melhor dizendo, essa pessoa vai se sentir amada e vai ver que tem alguém todo dia vindo atrás dela, vindo cobrar ela, vamos mudar de vida. Agora trata como um rebanho não, porque a pessoa vira as costas e ninguém sabe quem ela é mais, onde ela está. Segundo caso que eu peguei lá e eu conversei, a pessoa é de Moçambique. E eu perguntei o que você está fazendo aqui, cadê sua família? Está em Moçambique. Ele, mas eu perdi meu passaporte. Ou seja, se tiver um anjo da guarda ali, uma pessoa que vai ficar empenhada por 90 dias em cuidar, você acha que não dá para tirar o passaporte, conseguir fundos para mandar essa pessoa de volta? Não, mas esse anjo da guarda, ele vai ter que se cadastrar, passar por uma capacitação. Sim. Vai ser selecionado pela própria prefeitura. Prefeitura. Vai funcionar esse monitoramento. Pode usar as ONGs, tem muita ONG querendo ajudar. Hoje, o ideal é as doações e questão de comidas fica no abrigo. Só que aí as pessoas não estão querendo ir para o abrigo, aí fica tudo na rua, né? As pessoas jogadas na situação. Eu não vou ficar acomodado nem um dia como prefeito dessa cidade. Eu proponho resolver isso dentro desse mandato. Tem como resolver. Não só Cracolândia, mas fila de exame, né? Que eu proponho fazer isso em 18 semanas. As filas de exame são 447 mil pessoas nessa fila. Eu falo para você que tem que ter disposição. Não pode ter companheirada, não pode ter loteamento de prefeitura. Eu chego até aqui sem gastar R$1 de dinheiro público, sem tempo de TV, eu até agradeço o tempo aqui na TV, sem rádio, sem padrinho político, sem ter entregado nenhum cargo para ninguém. Não estou devendo nada a não ser para você que é o povo. Por isso eu te peço, eleja o primeiro prefeito da história de São Paulo sem usar dinheiro público. Os 4 que estão na frente, os 5, excluindo a minha pessoa, estão gastando mais de R$100 milhões. Ou seja, estão gastando o nosso dinheiro para ver se consegue fazer propaganda enganosa para ver se toma seu voto, com tanto marqueteiro multimilionário no dia 6 de outubro. Vote no 28. Candidato, falando um pouquinho mais ainda sobre segurança pública e até trazendo os dados recentes por aqui, um estudo mostrou que um carro é roubado ou furtado a cada 5 minutos na cidade de São Paulo. E o bairro do Tatuapé, na Zona Leste, está figurando ali a primeira posição e depois vem com um bairro da região sul, mas ainda tem mais 6 bairros da Zona Leste. Qual que é a estratégia para a gente diminuir esse número, para a gente trazer mais segurança de fato, olhando até para a questão da Zona Leste? Anticrime. No nosso plano de governo, 1º de janeiro começa um jejum de crime na cidade de São Paulo. Nós vamos envolver o governo do estado e o governo federal. E nós vamos para as ruas, nós vamos colocar a capacidade máxima na operação delegada, que é comprar os momentos onde os policiais acabam vendendo nas folgas, vendendo para iniciativa privada. Já tem essa operação, nós vamos fazer o possível para colocar os policiais militares, colocar os policiais civis e gente da reserva também, policiais da reserva. Para quê? Para que a sensação de segurança impere a partir de 1º de janeiro. Mas a grande novidade vai ser as câmeras, né, com análise preditiva. Qual que é a nossa intenção? Nossa intenção não é encarcerar. A nossa intenção é fazer com que o bandido olhe e fale, eu vou ter 2 opções. Com os 2 milhões de empregos que nós vamos gerar, ou eu vou pegar um emprego desse, ou então eu vou ter que ir para outra cidade para exercer essa profissão. Não vai ter como ser do jeito que está. Como que é esse negócio das câmeras? Pra você ter uma noção, não adianta ter milhares de câmeras se elas não forem inteligentes. Se você tiver câmera inteligente, o que é uma câmera inteligente? Com análise preditiva e inteligência artificial, que já roda em vários lugares. Existe um pré-crime, onde todo tipo de furto, de roubo de celular, de carro, de gente, esse roubo ele é cadastrado e aí existe um comportamento antes do crime. Esse comportamento, a câmera inteligente já aciona quem está mais próximo, é a GCM, se vai ser, aí nós vamos integrar as forças de segurança, ou a polícia militar, ou até a guarda privada de um prédio, para que seja notado que tem a presença humana. Não tendo isso, a gente vai testar no distrito mais perigoso da cidade, dos 96, o mais perigoso, com a maior quantidade de ocorrência, é o distrito de Pinheiros. Então nós vamos colocar abordagem também com drones, que ficam interligados a isso. Então a pessoa vai ter uma sensação absurda de, peraí, aqui não dá para fazer isso mais. Então, esses roubos, a gente também tem que ir com parceria com o Estado e com a Polícia Militar e Civil, ir atrás de desmanche, saber para onde está indo. Nós precisamos tratar a causa, o gerador de receita da bandidagem é falta de emprego e educação errada. O efeito, para onde está indo isso? Nós vamos tratar isso. Se você não rastrear para onde o celular vai,
igual a Cracolândia. Se você não frenar a entrada, que é a questão das pessoas servirem droga lá, não tem como resolver. Então, vamos tratar causa e efeito, mas de verdade, votando no 28, nós vamos resolver isso aí.